Salve, salve, meu amigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal este é o canal que a gente gosta de fazer mesmo, não é futebol Ingra... não. Vamos falar de ingratidão. Falar de ingratidão, amizade, ingratidão, coisa de muito tempo. Vamos falar do caso Juliana e Danilo Gentili, que já Os tá ingratos. rolando há um tempo, né, Pepe? Mas a gente não tá fazendo nada nesse canal, então agora estamos voltando e vamos falar desse caso, né? Vou fazer um mini resumo para te Uma ambientar dessa pequena história que história, aconteceu, né? né? Bem resumida, assim, porque É. só quem não tá na Terra não sabe desse assunto. Para te ambientar dessa história e a gente comentar a seguir, né? Então vamos lá pro resumo. Por isso, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aqui e a gente vai se falando durante os vídeos, tá? Óbvio, vem Peixão, Craque Pepe, Futirinhas para você seguir também. E este aqui é o Reacts e Fofocas desse canal, né? Notícias do dia a dia e repercussões ademais. Vamos falar aí desse caso. O que aconteceu? Recentemente, Juliana, assistente de palco de muitos anos do Danilo Gentili, né, fez uma manifestação pública acusando o Otávio Mesquita de abuso, né, de coisas muito pesadas que a gente não pode falar certos nomes, mas acusando o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita este que é um tiozão que gosta de fazer umas piadocas de tiozão, né? Hã? Inconveniente, sempre Exato. foi. Não, mas aí é outra coisa, né? Sim. Beleza, acusou o Otávio Mesquita disso, mais 18, né? Tá certo? Não, e outra, o caso é meio. Faz muito sentido. Foi ao vivo ali, todo mundo em É. volta, a mulher do cara tava na plateia. Isso. E, pô, e ela também já tinha feito o mesmo com ele, né? Em outra oportunidade, também num dos programas do Danilo Gentili. Ou É. seja, já tinha ali, se ela pôde fazer a brincadeira praticamente igual com o cara fez também. E ali, na minha cabeça, ao entender, pô, se ela fez comigo, eu faço com ela. E aí, outra, ao vivo, todo mundo vendo aqui, eu não tenho nenhuma intenção a mais do que fazer a minha graça de tiozão chato. O E próprio assim, Danilo ainda fala, o Otávio Mesquita é chato, velho. é, Mas e, ele é daquele jeito. tá, e a acusação, como é de trupos, né? Vou falar É, trupos aqui pra você entender. Como a acusação é de trupos, então assim, eu até entendo que realmente existe um incômodo, né? Tanto que depois eu vou continuar a história, mas de importunação sexual, eu acho que talvez possa ir pra esse lado, né? Uma importunação, né? Ele passou do ponto, fez uma certa coisa que ela não gostou e tal. Tanto que depois, logo depois do episódio, que já aconteceu há 12 anos atrás, né? 12 anos ou 10 anos, um arranjo bem longo de tempo atrás, né? Bastante tempo lá no The Noite, né? Ela pediu a direção do The Noite ao próprio Danilo de evitar contatos do Otávio Mesquita. Só que como o Otávio Mesquita é um homem tão tiozão, ele aparecia lá do nada e tal, ela se escondia no banheiro, etc. Mas lembrando que tanto o Danilo Gentili quanto o diretor do The Noite apoiaram a Juliana desde o primeiro momento. Inclusive o Danilo quis, por conta própria, ir até a justiça contra o Otávio Mesquita para defender a Juliana e ela não quis. E a ele tem as mensagens, recomendação, né? né? Áudios, mensagens de Isso. zap, tudo guardado. A recomendação do advogado do Danilo, como ele mesmo mostrou em vídeos posteriores, era de que ele não fizesse isso sem o aval dela. Então ele não deu esse passo. E aí a Juliana, para se defender, né, das falas do Danilo Gentili, porque ela disse que o Danilo não tinha oferecido suporte, etc., né, fez um novo vídeo. E aí ela faz uma comparação que ela se sentiu desprestigiada quando o Danilo começou a dar muita força para Dani Calabresa, no caso Márcio Smelling, que inclusive o Márcio Smelling está se provando inocente, tá, gente? Nesse caso todo aí, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. E ela falando disso é sobre uma maneira injusta, sendo que tem todas as provas que ele esteve ao lado dela e quis ajudar. Então, e o Danilo provou com áudios e a opinião dele que ele sempre deu suporte e apoio para Juliana. Óbvio, como a gente tá falando do Danilo Gentili, e existe uma ala de população que tudo que o Danilo Gentili é a pior coisa do mundo, quer transformar ele num monstro o tempo inteiro, ele não apoia Tem coisas que trabalhador e ele essa tem, coisa, coisas né? que ele faz merda mesmo, mas, pô, Como no qualquer pessoa, geral, é. né? Mas uma coisa que o Danilo Gentili sempre fez e sempre me aparentou é ser um cara leal aos amigos dele. Tanto desde a contratação da Juliana, lá no Agora é Tarde, ainda na Bandeirantes, que ele escolheu ela. O diretor não queria ela, queria outra menina. Não era o diretor, era o pessoal da produtora do programa que era Os de fora. argentinos lá, né? Os É. argentinos. Queriam a outra menina e ele escolheu a Juliana porque achava ela mais capaz. E desde então ele manteve ela no programa, sempre foi um personagem importante pra ele e ele sempre a protegeu.
Tanto que o Ricardo Feltrin, ao participar do canal Tragicômico lá com o Wagner Tomazelli recentemente, disse que o Danilo, em determinado momento, ele falou que ele mesmo bancaria o salário dela pro SBT, porque o SBT tá fazendo cortes e ia demitir a Juliana, e falou, tira do meu salário pra pagar ela. Né? E ele também sugeriu ele pagar o salário e o SBT pagar só os encargos trabalhistas. E o SBT recusou e continuou mantendo a Juliana. E o Ricardo também disse que a Juliana, com o tempo, ela foi conseguindo, porque o Danilo sempre liberou ela para participar de qualquer coisa, né? Foi conseguindo espaço em programas, né? Programa dos Pontinhos, lá do programa Silvio Aí Santos, fazendo né? trabalhos por fora também, né? De Participações em publicidade. podcasts, sempre foi estimulada pelo Danilo para fazer esse tipo de coisa. Só que ela se achou por cima da carne seca. E quando veio a demissão, porque ela saiu do The Noite e achando que ia estourar, né? Ela ficou muito abalada e aí ela entrou com esse processo todo e desencadeou toda essa coisa. Só que aí vem a manifestação do Léo Lins, que também trabalhou com eles muitos anos, né? Ele falando que esperava que ela esteja simplesmente perdida da cabeça, porque não é possível uma pessoa que teve tanto apoio e tanto coleguismo por parte dessas pessoas tenha aberto mão de tanta coisa por causa disso. E aí vem toda aquela coisa, né? Ela sofreu lavagem cerebral com as pessoas que ela se comunica e tal. E, gente, a gente não tá entrando no campo de raça, de credo, de nada. É Não, simplesmente lealdade a um amigo que sempre te estendeu a mão. Você não é desleal com um amigo, cara. Você não é. Né? E a gente tá falando de gente que. Gente, quando a gente fala amigo, não é o cara que você conhece e só faz coisa profissional, não. É um cara que está do seu lado o tempo todo. Você abrir mão disso é uma canalice sem tamanho, e pô. ela foi ingrata com um cara que até nessa acusação mesmo, o cara sempre esteve do lado dela, tentou ajudar, Uhum. e ela foi pra cima justamente do cara, como se o cara tivesse sido um canalha com ela, tivesse ficado contra, ou no momento que ela foi reclamar, tivesse falado, pô, não, você tá com frescura. Não foi nada disso. Sim, sempre deu Sorte apoio e dele que suporte, tem né? as provas lá, tem os áudios aí, ficou ruim pra ela. Agora eu te pergunto, imagina se o Danilo não tivesse esses áudios, porque ele gravou, ele resolveu gravar. Acho que até por histórico, né? Nem pensando, tipo, ela vai fazer sacanagem comigo, mas de gravar todas as coisas que tem, histórico de e-mail, essas coisas todas, justamente por quê? Porque é um cara que já sofreu tanto processo, lembra? Sofreu o processo da Maria do Rosário, um monte de coisa, né? Que muita gente defendeu. Nossa, ele é absurdo o que ele fala, tal. É, calem a boca de quem tem opinião, é basicamente isso. Mas, enfim, acho que até por histórico de ter passado por isso, de ser um cara cancelado por direita e por esquerda, ele resolveu sempre guardar as coisas e foi gravando e foi. Imagina se ele não tem esses áudios, o que, que aconteceria com ele por parte desse pessoal que adora cancelar os outros? Ele tava lascado. Não, iam bater muito nele, mas não ia cair mais a culpa em cima do SBT também, mas iam querer manchar a imagem dele, mas como ele se precaveu aí, né? Eu acho que até ele fala muito que ele é um cara muito ressentido, né? Que muita gente que ele ajudou, ele tomou rasteira, então por conta disso aí ele fica esperto e se resguarda e foi inteligente. Então, esse cuidado foi importante para ele poder se defender, porque não foi um ataque, ele não saiu atacando. Aí o cara vai lá e chama a pessoa de ingrata, as pessoas, em vez de problematizar a pessoa que criou o problema, elas problematizam a fala do cara que tá reclamando da ingratidão que realmente aconteceu. Será que a gente precisa pegar tanto a sua ideologia política e colocar acima de tudo como qualquer coisa? Vale a pena isso mesmo? É assim que funciona o mundo? Né? Porque vai aqui vai além, a lealdade vai além disso. Você pode ser leal a uma pessoa ruim, mas entre Pode. você e ela vocês são leais, né? Aqui é o ponto de uma traição e desleal com um amigo, uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, uma pessoa que te deu oportunidade, que sim, fez você ficar famosa. O Danilo Gentili, a Juliana pode ser competente o que for. O Danilo Gentili, com o grupo dele, fez a Juliana ter fama. É um Não fato. sei, se ele não dá aquela oportunidade no momento ali na Band, não seria nada. Tanto que a gente pode usar um exemplo de uma pessoa que a gente conheceu, que era a Carol Snow White, que estava na disputa E com a Juliana. concorreu com a Juliana. Ficou amiga da Juliana ali. Inclusive, elas criaram conteúdo juntas. Depois a Juliana acabou Foi. saindo para criar as coisas dela, porque, óbvio, o programa tomava muito tempo, etc. Mas elas criaram coisas juntas. Elas tinham até canal juntas, etc. Alguém fala da Carol Snow White? Alguém lembra dela? Ela tava ali na briga. Acho que ela foi até a semifinal. A Juliana foi com outra menina pra final só. Alguém fala da Carol Snow White? Alguém lembra da Carol Snow White ali? Eu tô falando da Carol Snow White porque a gente conheceu, ela fez podcast com a gente.
Ela sumiu, cara. Não se fala. Não se fala. Então, Não assim, é isso. teve não teve um milésimo das oportunidades que a Juliana teve por ter entrado no The Noite. E não estamos Na falando época não falta era de The Noite. talento. A Carol era super talentosa. É, né? Ela tá viva, né? É super talentosa. Pô, a Carol imitava a Sandy perfeitamente. Perfeitamente. Cantava igual a Sandy e tal. Pô, ela imitava até o Pelé no podcast com a gente, cara. É, uma mulher imitando o Pelé, mano. E era engraçado, entendeu? Tipo, só que as oportunidades foram abertas, e não tô falando que deveriam ser pra Carol ou pra Juliana, estou falando as oportunidades foram abertas, as portas foram abertas pra Juliana, e obviamente ela aproveitou, dado ao talento que ela também tem, Também. É, né? exato. né? Agora, especula-se que a Juliana tá sem emprego e desesperada, mas não. O Ricardo Feltrin, inclusive, falou que a Juliana já tá trabalhando numa produtora, né? E ainda fala assim, é uma produtora de uma lacradora, então abriu as portas pra Juliana. Só que a Juliana, pelo que eu entendi, ela tava esperando dar um salto rumo ao estrelato, igual o Ah, Win Eleven. Mas ela não aconteceu. Ela achou que o SBT ia alçar ela a uma apresentadora, não, a primeira apresentadora negra do SBT e etc e tal. E isso não aconteceu. E ela, ressentida, resolveu dar todos esses passos aí e trocar os pés pelas mãos. Tanto que a situação Otávio Mesquita e Juliana quase não é falada mais. Estão falando de Danilo não. Gentili Danilo e e Juliana. Juliana, né? E aí Até você vai porque falar, o vai que, que o ver Danilo que fez pra ela? o fato do Otávio Mesquita ali não vai dar em nada. É, eu acho que talvez possa ter alguma coisa de importunação, que eu até acho que pode passar, mas a Vai, porque ponto ele do vai que ter ela o acusou. exemplo. Vai ter exemplo dela gravado também fazendo a mesma coisa com ele em outra oportunidade. Mais gente oportunista, cara, eu não tô nem falando do caso da Juliana, porque eu acho que ela tá tendo uma atitude oportunista, mas não sei se ela é uma pessoa oportunista, né? Você pode ter Às uma vezes é, atitude. às vezes é uma galera por trás que vê a É, oportunidade de. Porque tem muita gente que, pô, nem aconteceu com ele, mas vê lá, ó, aquela pessoa aconteceu aquilo, hein? Vou lá na orelha dela, vamos tentar fazer isso aqui, ó, vai dar uma grana, não sei o quê, vamos atrás. é, Não tem nada a e perder, então. o que me pegou muito eu vi os vídeos da Juliana e tal, né? O que me pegou muito foi quando ela fala assim: só porque eu não sou branca e rica, você Ah, nunca fez não, não. nada. Isso aí, Não, não, cara, não. E aí sabe? ele mostra que isso aí foi uma mentira dela. Foi uma desonestidade. Isso aí foi a deslealdade. Pra mim, pegou muito ali, cara. Ah, porque eu não sou branca e rica. Pô, mano, sabe? E Igual a Dani assim, Calabresa. o negócio da Dani Calabresa com o Danilo, eles já se conhecem há muito tempo, porque os dois são de Santo Desde. André. E começaram na comédia juntos, praticamente. Começaram na comédia juntos e tal, cada um foi pra um lado, mas eles sempre foram amigos. A Dani, que eu nem acho mais engraçado, mas já foi um período engraçado pra caramba. Ela foi nos programas do Danilo Gentili e tal, né? Na época de MTV, o Cresceram caramba. junto, então eles se ajudavam, se É, ajudavam. isso sempre teve. Então, assim, a lealdade que o Danilo mostrou a Dani Calabresa, inclusive no caso Márcio Smelling, né? A lealdade que ele mostrou a Dani Calabresa, ele também mostrou a Juliana. E só não E foi ela, público porque a Juliana pediu pra isso não ser exposto. Então, é esse o peso da situação, né? É uma porque, situação extremamente chata e porque feia pra depois, ela. porque depois quis vir a público, sendo que naquele momento ela não quis. O cara queria ajudar como podia e ela simplesmente quis. Só que É, depois achou interessante falar tudo isso aí em cima das costas do cara pra pegar um trampolim também na mídia, né? exato. E aqui a gente não tá problematizando porque ela é mulher, porque ela é negra. Não, a gente tá falando da atitude. A atitude é muito feia, cara, independente de qualquer coisa. A deslealdade, ela pesa muito. E aqui, pra mim, foi o que mais pesou. Porque a acusação contra o Otávio, ela tem um fundamento ainda. Mal ou bem, ela existe. Ó, aconteceu isso, eu estou acusando ele por isso, porque aconteceu isso aqui. Existe um fundamento. Agora, a do Danilo, realmente, cara, Complicado. não tem. Pelo menos de tudo que foi exposto por ele e por ela, não tem, né? Ela também expôs coisas. Não foi só ele, olha, só se defendeu, ela não falou nada. Não, ela também falou. E ele provou. Ela não provou nada, ela só falou. E aí quando você Então a vai. palavra dela contra provas do lado dele. É, então assim, aí quando você vai publicamente, o que, que você vai botar no peso? Você vai botar as provas, as coisas contundentes. E é aquela coisa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A gente vive uma subversão de valores. As pessoas querem primeiro acusar para depois julgar. E não é assim que as coisas devem funcionar. Tá certo? Yeah. Mas é isso. Infelizmente, essa situação aconteceu e ela está degringolando ainda. Acho que teremos cenas desses próximos capítulos, mas acredito que pra Juliana deu ruim, cara. Deu ruim porque ainda assim a gente vê uma mudança nas coisas, passo a passo, né? De discurso, de até produção de conteúdo, vem mudando gradativamente, né? Porque a gente viveu um pico de cancelamento muito grande, essas coisas têm diminuido, né? Parece que tá voltando uma Estamos indo pra normalidade fase. É. de anteriormente, né?
Até que. Porque não tá colando mais, né? É, Não as cola pessoas estão mais, cansadas, então né, Pepe? não fica interessante quando não tem muito. Quando você joga pro ar, não volta, então fica meio desinteressante, então você meio que deixa de lado. É, você começa a ir pra normalidade novamente das coisas, né? Mas é isso, deixa seu like aí que é importante, a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá certo? Deixa sua opinião também, pode discordar, não tem problema. Só, pô, tem um outro ponto de vista, porque eu acho isso, 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 isso. Sem problema nenhum, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima